Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo a Filemon. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que, por ti, me servisses nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Olha que coisa linda essa carta, né? Às vezes passa tão desapercebida, é uma carta que encontra-se antes de Hebreus, é uma carta que tem um capítulo só, são 25 versículos, né? E ela acaba passando desapercebida, a gente acaba não dando muita atenção, mas ela é de um valor incrível e de um aprendizado tremendo para as nossas vidas. Do verso 1 ao 7, a carta trata de uma apresentação, né, das apresentações iniciais, onde Paulo se dirige a Filemon, que é um senhor de escravos, um homem rico, né, da cidade de Colossos, onde tudo indica que era onde a igreja de Colossos se reunia, era na casa desse homem, juntamente com a sua esposa, seus filhos. Era um homem de Deus, um homem obediente, um homem onde Paulo deposita a sua confiança, né? E do verso 8 ao 21, a carta trata especificamente do centro dessa mensagem, que é um pedido pessoal da parte de Paulo a Filemon, em favor de um escravo chamado Onésimo, esse um fugitivo, né? E nós vemos aqui no final, depois do verso 22 ao 25, são as considerações finais, onde Paulo se despede, juntamente apresentando outros irmãos que estavam com ele ali, e falando que numa oportunidade ele visitaria a casa de Filemon e para ele preparar uma hospedagem para Paulo. E a gente já viu que Filemon era esse homem rico e Onésimo era esse escravo fugitivo.
E essa carta do apóstolo Paulo é um pedido pessoal, é uma carta diferente de todas as outras, e ela encontra-se nas Escrituras, por um propósito. E ela tem muito a nos ensinar, porque é uma carta que trata de um pedido diferente de todas as outras cartas, epístolas que Paulo escreveu. Essa, trata-se de um pedido pessoal. Ele não trata de assuntos doutrinários, de heresias, problemas que aconteciam na igreja, mas ele trata de um pedido pessoal. Então, essa carta é um pedido pessoal do apóstolo Paulo a esse homem rico chamado Filemon. Então, meu amado irmão, nós vemos que todo esse contexto, o pano de fundo, fala de um problema muito sério que é muito antigo também, né? Que é a escravidão. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo diante desse contexto, diante dessa realidade social que também já existia naquela época e muito antes daquele período onde Paulo escreveu essa carta, onde desenrola essa história. É muito mais antigo. Nós vemos isso, o povo de Israel foi levado cativo no Egito, José do Egito, nós vemos Daniel e os outros 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, também sendo levado escravidão. Então, essa prática é uma prática antiga, né? E não é que a Bíblia nunca provou isso, né? Então, nós vemos que, inclusive, no auge do Império Grego, estima-se que 40% da população, na época, era escrava ou escravizada, né? E na época de Jesus, em Roma, havia 500 mil de escravos no Império Romano. Então, quer dizer, esse é um problema antigo e a gente precisa, sim, tratar isso com cuidado, né? Talvez hoje não mais a escravidão, talvez a escravidão hoje de uma forma um pouco mais disfarçada, mas o resquício, né? Aquilo que ficou, o resultado, a consequência da escravidão, né? Que é aquilo que o historiador Eric Williams, ele disse assim, né? A escravidão não nasceu do racismo, mas o racismo foi a consequência da escravidão. Olha só o que o historiador está dizendo, né? Inicialmente, a escravidão não era racial. Olha, porque a pessoa era de uma cor, tal, de outra. Não, porque muitos povos, né, de etnia branca, né, asiática, foram escravizados ao longo da história. Então, isso é um problema antigo, isso aconteceu. E no Brasil, em particular, foi uma página muito triste da nossa história, né? Que nós gostaríamos até de apagar isso, né? Hoje nós estamos diante de uma realidade que hoje já não existe mais escravidão, mas a gente precisa ser honesto e considerar que o que ficou foi sim ainda um racismo, né? Um preconceito em relação aos nossos irmãos, né, afrodescendentes, e nós precisamos, como igreja, que é isso que trata essa carta, não é o que está legitimado lá fora, o que o Estado, o governo, né, legitimou. A igreja ela está além, acima dessas coisas. A igreja não precisa de uma lei para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é honesto, para fazer aquilo que é justo. É isso que essa carta está trazendo. Então, nós vemos que, inclusive, amanhã eu não associei a seleção de falar desse texto em relação amanhã, né, que é o dia da consciência negra, né, e nós vemos um problema aqui, né, nós precisamos de um dia para ter consciência, porque nos falta consciência, né, então nós precisamos sim, hoje, como igreja, eu estou falando para a igreja, não estou falando de estados, não estou falando de políticas públicas, políticas sociais que querem tratar desse tema, não, eu estou falando de igreja. O que é a igreja, qual a posição da igreja em relação a esse tema?
tão controverso, tão difícil de tratar, e a gente não pode ser omisso e tratar isso com superficialidade ou fazer que isso não existe. Então, como tratar, né, afinal, como tratar a escravidão à luz das Escrituras? Filemão aponta esse caminho, né? Qual que é a posição da Bíblia? Ainda que a Bíblia não trate como um assunto social, não entre nessa questão social, política em relação a esse assunto. Mas ela trata, sim, ela trata de uma maneira, até falando para nós, né? Falando para a igreja, como nós devemos nos posicionar. Então, essa carta fala disso, fala desse problema de um homem que era um escravo fujão, né? E tudo indica pelo texto, até pela fala de Paulo, a impressão é que ele roubou algo e havia fugido, né? Então, mas a gente vai tratar agora da carta, onde trata-se de um pedido pessoal, como eu disse, do apóstolo Paulo a Filemão, né, em relação a Onésimo. E ele começa aqui, pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que a confiança de Paulo, né, a confiança de Paulo ao mandar de volta aquele homem que agora era convertido. Tudo indica que Paulo o conheceu ali na prisão, e ali aquele homem teve um encontro com Cristo, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, inclusive até a relação desse homem com o seu Senhor deve mudar. Então, e Paulo pede por amor, mas Paulo ele fala assim que ele pede, aquele pedido é um pedido de amor, é um pedido, né, em favor de uma pessoa em amor. Peço-te por meu filho, Paulo chama Onésimo de filho, que gerei nas minhas prisões. É óbvio, né, irmãos, que quando a gente ganha, a gente é um instrumento da parte de Deus para ganhar alguém para Cristo, a gente passa a ter um cuidado especial, aquela pessoa tem um carinho especial da nossa parte, e é aquilo que aconteceu. Aquele homem não é mais um qualquer, era um filho para Paulo, e Paulo expressa isso na sua carta, né? E Paulo fala aqui também Paulo fala onde conheceu Onésimo, né, que é na prisão, o qual, né, está falando assim, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar. Aqui Paulo faz um trocadilho de palavras, né, porque Onésimo, o significado, a etimologia do nome Onésimo é útil, proveitoso, lucrativo, né? Então, e Paulo fala assim, olha, ele não vai mais ser aquele servo inútil, né? Ele agora vai ser útil para você, né? E ele continua, por isso, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, é por isso que eu estou mandando ele de volta para você, né? E tu, no verso 12, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha só, irmãos, como Filemão poderia recusar um pedido desse, do apóstolo Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, recebe esse escravo fugitivo, aquela pessoa que para a sociedade não teria nenhum valor. Aquele homem, diante daquela sociedade, não teria nenhum valor. E Paulo fala assim, o meu pedido é que você o receba como ao meu coração. Olha só, como se você estivesse recebendo a mim. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? E no 13 diz assim, eu bem quisera conservar ele comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer,
para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. A intenção de Paulo é que aquele moço, Onésimo, ficasse com ele, né? Mas ele não queria fazer aquilo de maneira forçada, né? Constrangendo Filemon. Não, mas ele queria que a atitude, né? E ele conhecia também Filemon, né? Aqui a gente vê uma relação de confiança mútua, tanto da parte do apóstolo Paulo em relação a Filemon, quanto da parte de Onésimo, né? Em voltar, né, com aquela carta na mão. Então, Onésimo, ele entendeu que aquela carta, aquele pedido do apóstolo Paulo, seria da parte de Filemon irrecusável, né? E ele conhecia também quem era Filemon. Então a gente vê uma confiança mútua, que é isso que eu e você, como igreja, nós como irmãos, temos que ter uns com os outros. Nós temos que confiar, sim, né? Muitas vezes a pessoa hoje, o nome cristão já não representa mais nada. Não, representa muito, é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, endossando aquele homem, até Filemon. Então, né, e o apóstolo é ousado aqui no seu pedido, né? Eu não estou pedindo para você receber como, uma ordem, mas que você o receba de todo o coração, né? E no último versículo que nós vamos ver, você vai ver que coisa interessante para o apóstolo Paulo. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. O apóstolo Paulo aqui está falando da providência divina. Olha, talvez foi Deus que permitiu que ele viesse aqui, tivesse um encontro com Cristo, né? Ele não estava satisfeito da maneira, ele estava muitas vezes dando problema para você. Ele veio aqui, teve um encontro com Cristo agora. Essa providência divina, esse encontro com Jesus, né? É importantíssimo, porque agora ele vai voltar para você não vai ter que mais se preocupar em ficar observando, né, ele, ficar cuidando para ver se ele não foge, né? Então, não já como servo, mas antes, mas mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo, ele anula aquela relação que existe entre o senhor de escravo e o escravo. Ele estabelece uma outra relação aqui, de irmão para irmão. Olha, Filemão, o meu pedido vai além de você o receber. O meu pedido é que você o receba, mas o receba como irmão, como se você estivesse recebendo a mim. Olha só, né? Então a gente vê, olha que coisa linda, olha o que o evangelho é capaz de fazer. O evangelho é capaz de fazer coisas extraordinárias, porque ele é o poder de Deus para transformar o homem, para transformar todo aquele que ouve, né? Porque a fé vem por isso, por ouvir a palavra de Deus. Então, pode haver sim diferenças entre a gente, diferenças sociais entre nós, né? Pode haver sociais, culturais, de ordem econômica, mas na igreja, nós somos todos iguais, nós somos irmãos. É isso que importa. Não existe ninguém maior do que ninguém. Olha o que fala em Gálatas, no capítulo 3, do verso 26 ao 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um. Então, meu amado irmão, e no verso 21,
no verso 21, aqui ele continua, né? E se ele fez alguma coisa para você, né? No verso 18, põe isso na minha conta, o apóstolo se responsabilizando, caso ele tenha fraudado, levado alguma coisa quando fugiu, né? Tá. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevo, né? Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deves, né? Paulo está falando, olha aqui, Filemon, ele também era fruto do ministério de Paulo, né? Então, de uma certa forma, o Filemon tinha uma dívida, né, com o apóstolo, né, em relação a isso, e ele dá uma apelada em favor para que ele receba Onésimo, né? Mas olha só, e ele continua aqui: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te, olha que o apóstolo como ele termina, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Olha só, o apóstolo Paulo, a relação que ele tinha com Filemon era uma relação de confiança. Ele não ia mandar aquele homem, um escravo fugitivo, né? Nessa situação ele poderia ser até levado à pena capital. Então, o apóstolo Paulo confiava naquele homem. O apóstolo Paulo, até o pedido dele, a gente entende que o apóstolo Filemon conhecia o coração do apóstolo, e que o apóstolo também conhecia aquele homem, sabia quem ele era, o trabalho, o que ele representava para a igreja. Então, meu amado irmão, aqui a gente vê que é um pedido de intercessão, né? Paulo tinha confiança que ele iria receber aquele homem dessa forma, né? Sabendo que iria fazer mais do que o apóstolo está pedindo. Então, meu amado irmão, essa é uma carta que fala de reconciliação, que fala que nós temos que ser esse instrumento para aproximar a vida dos nossos irmãos. Muitas vezes que em conflito, nós temos que ser esse instrumento. Fala de um amor fraternal, um amor de Deus que quando nos alcança, que nós compartilhamos, nós podemos amar, nós podemos compartilhar desse amor com os nossos irmãos, e fala também do poder transformador do Evangelho. Você crê nisso? Que o Evangelho é o poder de Deus, o poder para transformar aquilo que as nossas políticas públicas não podem fazer. O Evangelho é capaz de fazer, estabelecer essa igualdade. Olha, lá fora, eu não sei como é lá fora, mas no reino de Deus, na casa do Senhor, aqui na casa do Senhor, nós temos que tratar, nós somos todos iguais. Irmãos, não esqueça disso, não existe ninguém melhor do que ninguém. Em Cristo nós somos um, né? Então, fala de confiança, nós temos que sim, confiar, dar um voto de confiança aos nossos irmãos. Então, meu amado irmão, e por fim, em Cristo, essa epístola fala isso, que em Cristo nós somos um. E em Cristo nós somos mais do que vencedores para vencer todo e qualquer preconceito, seja ele racial, social, cultural. Eu e você temos que ser esse instrumento. Eu não sei em que posição você está dentro na sociedade, mas na casa do Senhor nós somos todos iguais, e nós temos que nos tratar, nós temos que nos relacionar como verdadeiros irmãos. É assim, quando as pessoas do lado de fora verem esse relacionamento que existe, fraternal, de um amor espontâneo, um amor que cuida, um amor que se doa, as pessoas vão ser atraídas. Nós não vamos precisar ter muito trabalho, inclusive eu já disse isso algumas vezes, de pregar o Evangelho, ainda que nós temos que pregar o Evangelho. As pessoas vão ser atraídas para aquele lugar, para aquele ambiente de amor, para aquele ambiente de cuidado. É isso que as pessoas
precisam, e é isso que eu e você, como instrumentos de Deus, temos que fazer e temos que nos disponibilizar e temos que nos opor a toda e qualquer injustiça. Nós temos que ser justos diante de Deus. Nós não precisamos de leis, mas nós temos a palavra de Deus, que já estabeleceu regras e comportamentos para a nossa vida. Então, meu amado irmão, fique com Deus e em Cristo nós somos um. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra, Deus, que é uma palavra que vai de encontro até o momento que nós estamos vivendo, aquilo que vai ser comemorado amanhã. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja, que é o instrumento, Pai, Deus, que é o instrumento que o Senhor deixou aqui na terra para fazer a diferença, Pai. Deus, Pai, possa assumir o seu papel, Pai. Deus, e possa lutar com as armas, Pai, que o Senhor que o Senhor deu, Pai, que é a arma do amor, Pai. Deus, o amor, Pai, ele nunca perde, Pai, ele nunca falha. Deus, nós nunca iremos falhar se nós utilizarmos essa marca. Deus, isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor. A vida de cada um dos meus irmãos que sofrem de uma certa maneira preconceitos, Pai, resultado de um período tão longo, Pai, que nós vivemos aqui no Brasil, de escravidão, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu quero expressar o meu amor, o meu carinho e saber, Pai, Deus, e reconhecer que ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Deus, e que em Cristo Jesus nós somos um. Pai, isso é que importa. Em Ti nós somos um, Pai. Deus, é assim que a Tua igreja tem que avançar. Deus, como uma só em Ti, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.